amados? Então, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Daniel, no seu capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Puxa, que coisa rica. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui, iniciar com um texto-chave. Amém? O texto-chave, Daniel, capítulo 6, ele tem 28 versículos. Vou estar lendo alguns, mas primeiramente eu quero ler o texto-chave, que é o 6, versículo 27. Amém? Pela boca de um ímpio foi dito esta frase a respeito do nosso Deus. O rei Dário não era um homem convertido a Deus. Amém? E ele citou essa frase a respeito do nosso Deus. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém, amados? Quem crê nisso? Quem crê que Deus te livra? Quem crê que Deus faz maravilhas, sinais, prodígios nos céus e na terra? Amém? Eu creio, irmãos. Quem não crê nisso, precisa voltar lá no princípio, lembrar da onde caiu pela última vez. Pode sentar, irmãos. E começar a praticar as suas primeiras obras, amém? Porque nós começamos muito bem, não é, amados? Nós começamos muito animados com Deus, nós começamos muito avivados, muito querendo ganhar o mundo para Cristo, muito querendo fazer sinais e maravilhas. Nós começamos assim, começamos muito bem, pena que a maioria de nós não permanecemos assim, pena que com o tempo nós vamos esfriando, nós vamos desanimando, nós vamos tropeçando, e nós vamos criticando, nós vamos xingando, nós vamos brigando, e nós vamos nos enfraquecendo, e nós vamos ficando entre tapas e beijos com Deus, nós vamos ficando entre quedas e levantamentos com Deus, e não é assim que Ele quer, e não é assim que Ele decidiu, mas é assim que muitas vezes nós decidimos. Amém, irmãos? Mas nessa noite eu creio que nós vamos mudar. Aqueles que estão mais ou menos assim, vão mudar um pouco os seus pensamentos, vão mudar os seus conceitos, vão mudar as suas condutas diante de um modelo de servo chamado Daniel. Amém? Um moço de bastante inteligência. A Bíblia relata, amém, que Daniel era um moço, um homem de espírito excelente. Amém? Vamos lá, pegue a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, em Daniel capítulo 6, no versículo 3, diz assim, ó. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Diga assim, Senhor, me reveste de um espírito excelente. Amém, irmãos? Não é bom, não é ótimo, não é mais ou menos, mas é excelente. Louvado seja Deus. Versículo 4, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Diga sim para Deus, me reveste, Senhor, de fidelidade. Amém, amados? Fidelidade é característica do fruto do Espírito. A palavra de Deus diz que Deus é fiel e Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo, porque a palavra diz que Deus é fiel. Aleluia. Então, se a palavra viva relata que o nosso Deus é fiel, a palavra não pode mentir, a palavra é a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a palavra é Jesus. A palavra é a verdade. Então essa palavra diz assim, Deus é fiel.
A verdade imutável de Deus nos direciona a compreender e receber e aceitar a fidelidade de Deus para com a vida daquele que é fiel. Amém, amados? Daquele que é fiel. E essa é uma luta que muitos de nós passamos quando se diz em relação à nossa fidelidade para com Deus. A nossa fidelidade para com Deus, ela é muitas vezes muito instável, muito insegura, muito desequilibrada. Mas nós temos que lutar e guerrear para que essa fidelidade nossa em relação ao Senhor Deus, ela permaneça, ela entre numa constância. Por que nós somos muito fiéis a Deus quando tudo vai muito bem para nós? Por que quando alguma coisa foge do nosso controle, alguma coisa não começa a se alinhar com a nossa vontade ou com os nossos anelos, aí então nós vamos ficando assim, não tão fiéis com Deus? Mas esta vida de Daniel, e exatamente neste momento da vida dele, nós vemos um homem que permaneceu fiel diante de uma situação adversa, diante de uma cilada que tentaram armar contra ele, devido a invejas, devido à competição, devido àquilo que os outros presidentes e os outros líderes ali estavam enxergando, o que o rei Dário estava já prometendo para fazer a nível de exaltação para com Daniel, devido ao perfil de excelência e fidelidade que se encontrava naquele servo do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Você tem que ser um modelo. Onde você estiver, você tem que ser um modelo, independente das circunstâncias. Nós não somos camaleões, nós não mudamos de cor conforme o ambiente, nós não usamos máscaras. Na igreja eu sou modelo, mas lá na festinha dos meus vizinhos, dos meus amigos, ou dos meus patrões, ou de familiares, eu sou diferente. Amém? Nós servimos um Deus imutável, Deus não muda. Aleluia. E nós não podemos mudar também, ainda que a imutabilidade de Deus é absoluta. Mas nós não podemos ser crentes em alguns lugares e em outros não. Nós não podemos nos vestir de um jeito na igreja e na rua de um outro jeito. É muito estranho isso, irmãos. Eu só sou crente quando eu estou na casa do Senhor. Lá dentro da minha casa eu não sou crente. E se Jesus volta numa hora que nós não estamos na casa do Senhor? Como será que Ele vai nos encontrar? Amém? Foi armado aqui uma cilada para Daniel. Daniel, ele não estava mais em Jerusalém, amém? Mas ele tinha um hábito fiel, mesmo numa terra estrangeira, mesmo numa terra de ídolos pagãos. Ali, Daniel, ele continuava no seu mesmo perfil de um cristão totalmente devoto ao Deus Todo-Poderoso. Eu estou longe da minha terra, que eu vou fazer conforme os costumes deles. Não. Amém, irmãos? A Bíblia fala que Daniel, vai lá para o versículo 10, por favor. Versículo 7, vamos ver a cilada que armaram contra ele. Versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Os inimigos de Daniel, irmãos, eles não achavam imperfeição em Daniel na sua conduta diária, como servo e como alto funcionário das coisas que ele cuidava para o rei Dário. Eles não achavam. Então eles falaram assim, então eles observavam que Daniel tinha uma postura diferente. Amém? Então era dentro da postura de Daniel que eles iam tentar encontrar algo para fazer o contrário. Você entende, irmãos? Isso se chama espírito oposto.
Sabe o que é espírito oposto? Você vai com amor e alguém vai com ódio. Espírito oposto. Você vai com paz e alguém vem com guerra. Espírito oposto. Você vem com a alegria, alguém vem com a tristeza. Você vem com a ousadia, o outro vem com o desânimo. Você vê que são contrariedades, são oposições. E aqueles homens começavam a observá-lo no seu posicionamento de fidelidade ao único Deus que ele servia. Então ele fala assim, então nós vamos armar uma cilada para ele. Amém? Durante 30 dias, ninguém vai poder fazer nada a um outro Deus. Vão servir somente a Dário, vão prestar conta somente ao rei. E então, amados, vamos lá para o versículo 10. Para nós irmos compreendendo toda aquela situação, aleluia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, na banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não mudou. Ele continuou adorando. Ele continuou orando. Ele continuou se entregando, amando, adorando a Deus, aleluia, na sua conduta. Ele continuava clamando, louvado seja Deus, e ele continuava agradecendo. Aleluia. Onde está a ingratidão, irmãos? Em nossas vidas, na hora que alguma coisa não dá certo. No momento em que alguma coisa foge do nosso controle. Aí a ingratidão começa a querer se assentar em nosso coração. E quando nós somos ingratos aos nossos pastores, às nossas famílias, aos nossos irmãos, nós estamos primeiramente sendo ingrato a Deus. Porque tudo foi feito por Ele, para a glória dEle. Não há nada fora da existência de Deus, tudo existe por causa dEle, aleluia. Louvado seja Deus, e nós temos que atentar para isso, irmãos. A ingratidão é uma coisa muito notável e que tenta se manifestar na nossa vida de uma forma muito imperceptível. Quando nós vemos, nós já não estamos mais agradecendo a Deus, nós já não estamos mais querendo fazer para Deus, nós estamos querendo lutar com pessoas, mas primeiramente nós estamos lutando contra Deus. Aleluia. Foi Deus que te chamou, foi Ele que te escolheu. Amém? A palavra diz que não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas foi Ele quem nos escolheu. Se Ele nos escolheu, vamos valorizar isso, irmãos. Vamos valorizar isso, aleluia. Tem muita gente precisando de você. Vá lá e sirva. Ministério, irmãos, é servir. Qual é o seu ministério? O meu ministério é pastoral. O meu ministério é apostólico. O meu ministério é diaconato. O meu ministério é louvor. Meu ministério é limpeza. Meu ministério é evangelismo. O meu ministério é servir. Aleluia. Você tem que dizer assim. Qual é o seu ministério? O meu ministério é servir a Deus. O ministério é prestar serviços ao meu Deus. Aleluia. Este é o ministério da igreja. Louvado seja Deus. O restante, irmãos, é bíblico, mas é organização dentro da casa do Senhor. Mas o ministério principal, aleluia, que tem que direcionar a nossa vida, que tem que nos governar, é servir a Deus, independente das circunstâncias, independente do lugar, aleluia. Aquele homem, Daniel, ele servia a Deus no meio de deuses estranhos, no meio de pessoas que o perseguiam, no meio de pessoas que queriam a queda dele, no meio de pessoas que queriam que ele morresse e que tinham armado uma cilada para ele, mas ele sabia que Deus desmancha as astutas ciladas de Satanás contra nós e contra tudo relacionado a nós, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém, amados. Ele continuava orando e agradecendo a Deus. Está faltando o que na sua vida? Senhor, eu preciso de um milagre. O maior milagre já aconteceu na sua vida. Aleluia. O maior milagre é quando uma vida se arrepende dos seus pecados
e se converte ao único Deus todo-poderoso e verdadeiro, aleluia, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, aleluia. Este é o maior milagre, irmãos, o maior milagre, louvado seja Deus, não acabou, aleluia, porque o maior milagre é quando nós entrarmos nas regiões celestiais, adentrarmos os portões dos céus, aleluia, e formos habitar nas mansões celestiais, louvado seja Deus, numa adoração de face a face ao Senhor. Este será o maior milagre de conclusão da igreja. Amém, amados? Nós parece que esquecemos do arrebatamento muitas vezes, nós parece que esquecemos da vida eterna muitas vezes. Louvado seja Deus, aleluia. Amém, amados? Diga assim, vou continuar orando. Vou continuar dando graças. Louvado seja Deus. Amém? E no versículo 16, leia aí. Amém? Fizeram toda aquela cilada, amém? E jogaram Daniel na cova dos leões. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel. E o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia. Oh glória. Amém, irmãos? Veja só, o rei Dário, ele não era convertido, irmãos. Ele não era um homem fiel, ele não era um homem de espírito excelente. Mas ele era uma autoridade sobre a vida de Daniel. Não uma autoridade espiritual, mas uma autoridade política, uma autoridade governamental. Amém? Uma autoridade como o líder dele, abaixo de Deus. E então, veja só, ali, ele estava colocando, amém? Ele estava colocando uma motivação também em Daniel, ainda que Daniel não precisasse. Mas ele motivava Daniel. Ele falava assim, olha Daniel, o teu Deus te livrará, aleluia. Ele não falava, amados, o meu Deus. Ele falava, o teu Deus te livrará, louvado seja Deus. E muitas vezes nós mesmos, que temos esse Deus todo-poderoso, que faz milagres, coisas impossíveis acontecer, não motivamos ninguém, nem nos automotivamos. Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Ah, eu não vou mais fazer, eu vou largar a mão. Que isso? Que fraqueza é essa? O nosso Deus, ele continua trabalhando a nosso favor. Ele continua guerreando por nós as nossas guerras, aleluia. Porque se for para nós guerrearmos por nós mesmos, nós já somos vencidos, já estamos derrotados. Mas por isso ele fala, não é você quem peleja, ou seja, não é você quem guerreia, sou eu quem guerreio por ti, aleluia. E Daniel tinha essa total confiança, irmãos. Nem se o rei Dário não dissesse nada para ele, ele confiava, sabe por quê? Porque ele continuava buscando a Deus. Ah, estão me perseguindo, estão querendo a minha derrota, estão querendo acabar comigo. Mesmo é? Saiba que para derrotar você, acabar com você, vão ter que passar primeiro por cima do seu Deus. Vai passar? Oh glória. Tem como, irmãos? Não tem como. Maior é Deus, aleluia. Maior é Ele na nossa vida. Louvado seja Deus, amém? E aquele homem falava, teu Deus te livrará. Diga assim, o meu Deus me livrará, aleluia. Oh Deus tremendo, aleluia. O meu Deus me livrará, louvado seja Deus. A palavra fala que aquele que abre uma cova para o seu irmão, cairá nela. Você não precisa nem ficar orando lá, Senhor, chorando lá. Declare a palavra, porque está escrito. Amém, irmãos? Deus livrará, oh tremendo Deus. Versículos 18 ao 23. Então, aí já tinham jogado Daniel na cova dos leões, amém, irmãos? Mandaram ver.
Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, lá dentro da cova, irmãos: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Amém, irmãos? Aquele que está posicionado não vai ter medo de cova, não vai ter medo de leão, não vai ter medo de serpente. Salmo 91, verso 13, diz que ele pisará a áspide e o leão, aleluia. Esse leão que fala do Salmo 91, não é o leão da tribo de Judá, mas é o leão Satanás, que fica ao nosso redor bramando, querendo nos tragar. E quando nós damos brecha, ele dá a bocada mesmo, irmãos. Vamos fechar as brechas. Aleluia. Abriu, fecha. Não deixa aberta. Fecha em oração. Em nome de Jesus Cristo. E atrapalhou tudo, deu confusão. Oração. Jejum. Até o rei aqui jejuou, irmãos, por aquele homem. Nós não queremos mais levar uma vida consagrada a Deus. A gente não sabe mais nem o que é jejum, irmãos. Tem crente pedindo estudo de jejum, pelo amor de Deus. Que isso? O jejum é ficar sem comer, meu filho, só isso. Mas tenha um porquê. Amém? É só isso, tenha um porquê. Ah, não entendo. Vai lá na concordância da sua Bíblia, lê lá, jejum. Textos tal. Vai em cada um deles, ora o Espírito Santo, fala, me deu entendimento. Em nome de Jesus. Aleluia. É muito simples, irmãos. A gente quer pegar tudo pronto. A gente não quer mais ler Bíblia, não quer estudar Bíblia. Pega tudo pronto, corre lá no Google, tá aqui, fala uma coisa, outro fala outra coisa. A gente fica confuso, porque não quer falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai te dar sobre o mesmo assunto uma palavra dizendo que sim e uma outra palavra dizendo que não. Porque em Deus não há confusão. Por que tem muito cristão confuso? Porque ele está mais na internet do que na Bíblia. Ele fica confuso. Vamos falar sobre dízimos. Um diz a favor, outro fala contra. Aí o cara não quer dar, daí ele fica com o contra. Não é verdade? Porque nós vamos oscilando, nós vamos querer ouvir aquilo que venha ao encontro daquilo que eu quero ouvir. Então, se aquilo que eu quiser ouvir vai me agradar, mesmo que a Bíblia fale o contrário, eu vou na palavra daquele ensino que me diz aquilo que me favorece. E nós estamos entrando nessa. Escuta aqui. Quantas redes sociais você está anexado? Você tem que olhar todas elas todos os dias, né? Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Que mais, gente? Inventam tanto, né? Chat, chata, chato. Site de namoro, compromisso. Já reparou que se a gente for olhar tudo isso num dia, poxa, pelo menos calcula quantas horas você leva. Tá certo? Não tenho nada contra não, irmãos. Estou falando aqui de conexão. Quantas horas você leva vasculhando a sua rede social e entrando no pai dos Googles?
Algumas, creio eu, assim. Quantas horas você leva no mesmo dia, orando a Deus, lendo a Bíblia, consagrando a sua vida, lendo alguns livros muito bons, que esclarecem muitas coisas para nós de Deus? Amém? Quantas horas nós fazemos isso ao dia? Sabe que eu não sei? Irmãos, tempo de adoração. Você quer ser abençoado? Adore a Deus. Em qualquer circunstância. Daniel estava em adoração. Amém? Quando ele foi jogado na cova dos leões, ele continuou em adoração, em fidelidade. Ele não mudou. Ele continuou orando. Ele continuou fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Sabe aquela noite que você não consegue dormir? Vai ler Bíblia. Não, eu vou assistir um filme da pesada. Vai ficar pior. Amém, irmãos? Será que naquela noite Daniel dormiu? Certamente não. Rei Dário também não dormiu. O ímpio e o justo, na mesma sintonia. Olha só, irmãos, tem muito ímpio dando exemplo para crente, viu? Tem muito ímpio que a gente fala vai para o inferno. Paga suas contas em dia. Viu? Não está com o nome no SPC, Serasa. Tem muito ímpio que se veste dignamente. Viu? Tem muito ímpio que na casa dele tem paz. Tem muito ímpio, aleluia, que faz muitas boas ações, que não dá escândalo. Viu? Que o nome dele não está rodando por aí. Ah, mas isso não interessa, não vai ser salvo. Mas será que um que se diz justo, todo desconcertado, e na igreja, com carinha de cristão, Bíblia e tudo mais, será que vai? A palavra nos ensina que aquilo que se dá para nós será cobrado. Amém? Se o Senhor deu para nós, aleluia, palavra de Deus para nos direcionar, que é lâmpada para meus pés, luz para meus caminhos, como está escrito, e nós não procurarmos, pelo menos, nos esforçar para viver isto, será muito cobrado de nós, irmãos. Será cobrado. Agora do ímpio não vai ser. Olha que coisa interessante. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Aleluia. Pode dizer um aleluia? Nós queremos milagres, não queremos? Queremos. Nós queremos sinais, prodígios e maravilhas, amém? Queremos. Mas existe um preço, irmãos. Existe uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, amém? Uma missionária, ela liberou essa frase. E ela dizia assim: aquilo que não te custa nada, não vale nada. O milagre tem um preço. Vamos repetir isso na primeira pessoa? Repita assim: aquilo que não me custa nada, não vale nada. O milagre tem um preço. Amém? Nós queremos milagres, não queremos? O milagre da casa própria, maravilhoso, você merece. O milagre de um emprego melhor, de uma promoção, maravilhoso, você merece. O milagre da minha saúde restaurada, no espírito, na alma, no corpo, você merece e é promessa de Deus para a sua vida. O milagre de uma família restaurada, de uma família convertida, você merece, isso Deus quer para a tua vida, aleluia. Mas tem um preço, irmãos. Tem um preço. Não é de graça, não custa nada. Ah, a graça do Senhor me basta. Mas veja a história de Paulo. O próprio Deus disse isso para ele: a minha graça te basta. Veja a história dele. Salvação é de graça. Jesus já me comprou com o sangue dele. O sangue de Jesus basta. É suficiente. Verdade? Concordo?
Mas e a nossa posição? Eu valorizo isso? Eu me posiciono dentro disso? Eu pelo menos me esforço para colocar em prática aquilo que a palavra me ensina? Amém? Tudo aquilo que nós aprendermos, nós devemos praticar dentro da palavra de Deus. Se estamos aprendendo, vamos praticar. Estamos aprendendo hoje com um homem que diante de uma circunstância terrível, ele continuou na sua fidelidade a Deus. Venha o que vier, eu permanecerei. Venha como vier, eu continuarei. Aconteça o que acontecer, eu irei até o fim, aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia.